sejam bem-vindos novamente a mais um Bate-Papo Podcast aqui no canal da Grande Loja Maçônica Regular do Brasil. Para quem não me conhece, sou o soberano grão-mestre Cristiano de Almeida, da GLM-RB. É um motivo de muita honra, de muita alegria tê-los aqui novamente nesse segundo episódio. E antes de apresentar o nosso nobre convidado de hoje, não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações, também compartilhar o vídeo se fizer sentido para você e no link da descrição ficar por dentro aqui dos nossos projetos e um pouco do trabalho da Grande Loja Maçônica Regular do Brasil. Hoje temos, neste segundo episódio, a nova presença do soberano grão-mestre Marcelo Andrade, do Goar, Grande Oriente e Arco Real. Soberano Marcelo, seja bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui com essa excelente pessoa, meu querido. É irmão e amigo, né? Que ao longo dessa jornada maçônica nos fizemos grandes laços de irmãos e nos tornamos grandes amigos. Meu irmão Cristiano, é um prazer gigantesco estar aqui no seu podcast. É uma honra estar aqui com a excelente pessoa, tão carinhosa, tão querida. E o prazer acho que é muito mais meu do que do irmão. É uma honra estar aqui mesmo. Muito obrigado mesmo por ter me convidado, por ter me dado essa oportunidade de poder explicar um pouquinho sobre o que é o Goar, o Grande Oriente Maçônico e Arco Real, e poder estar aqui, poder falar um pouco do que nós amamos, que é a nobre arte da sublime ordem maçônica. Perfeito, soberano. A honra é nossa, tá? Vamos começar, primeiramente, contando aí. Gostaríamos que o soberano contasse como foi sua entrada na maçonaria, como que o soberano descobriu a nossa belíssima filosofia, como que se deu aí essa entrada na nossa sublime ordem. Um grande maçom, para ele tornar-se maçom, ele tem que primeiro ser um grande curioso, porque a curiosidade é o que leva a você estudar, a você ler, a você pesquisar. Essa é a grande parte de ser um maçom. Porque aquele maçom que não é curioso, ele nunca vai conseguir entrar na ordem. E eu era muito novo quando eu fui convidado pela primeira vez aos 19 anos para conhecer uma sessão magna da Grande Loja do Estado de São Paulo, na rua São Joaquim, aqui em São Paulo, que era Glesp, por um parente meu. Ele me convidou para fazer parte de uma sessão onde foi a primeira vez que eu adentrei num templo maçônico. Isso foi de uma alegria gigantesca, ver todos os símbolos, alegorias, todos os irmãos, os aventais. Isso me causou uma gigantesca paixão e foi uma das coisas mais importantes da minha vida. E logo lá eu vim lendo, estudando os livros, revistas. Lembra-se que nós estamos falando de uma época que a internet ainda estava começando a nascer, então nem todos tinham a possibilidade de ter o computador em casa. Então eu Sim, fui verdade. aquele maçom raiz, né? Meu amigo Cristiano, meu soberano, meu amigo, meu irmão. Eu fui aquele maçom raiz, ia na biblioteca aqui do bairro do Tatuapé. Quem não conhece aqui o Tatuapé, tem um bairro lá, a biblioteca lá da Avenida Celso Garcia. Sim, Fui sim. muitas vezes lá procurar livros, banca de jornais, tinha algumas revistas, tinha uma revista que chamava Sociedades Secretas, você pode acreditar que é 95, Sim, sim. 94 aí, Verdade. é essa data que eu estou falando. E tinha muita coisa, veio alguma coisa da literatura egípcia, o mundo, os deuses egípcios, aí começou aquele gosto por leitura mesmo, leitura de domingo à tarde, em vez de assistir o Domingão do Faustão, porque nós não tínhamos muita coisa nessa época, ou era Domingão do Faustão, ou era o Domingo Legal do Gugu, então eu Exato. preferia ter uma boa, bela leitura nessa época. E foi daí que nasceu a vontade de ser um grande maçom, de estar na ordem maçônica. E daí eu comecei a parte de introdução maçônica. Ao longo disso daí, no meio disso, demorou alguns anos, né? Alguns anos mais, até eu receber o meu primeiro convite. Era um grande amigo meu, e eu conversava com ele horas e horas e horas, eu conversava sobre maçonaria com ele, e ele só dando corda. Não,
E ele nunca falava nada, 100% discreto, era uma pessoa gigantesca. Ele foi me dando corda, ele foi me dando corda, e eu falando sobre maçonaria, até que demorou um bom tempo, né? Eu estava com a média de idade quase de 30 anos, e ele me fez um convite. Você gostaria de conhecer a maçonaria? Foi um choque, porque eu falei, poxa, por que que você não me falou antes? Por que que você ficou enrolando tanto tempo para fazer esse convite? Eu estou aqui me derretendo todo e, incrivelmente, eu não sabia que ele era maçom. E eu Sim. queria que ele soubesse que eu amava, para que ele também era uma pessoa que tinha a mesma filosofia, tinha o mesmo gosto de ir por livros, por filmes. Então era uma pessoa que tinha esse mesmo contato, que tinha a mesma ideologia, né? Os mesmos gostos, até posso dizer. Esse meu grande amigo falou: poxa, eu estava na verdade vendo até onde você queria chegar. Na verdade, hoje eu entendo que ele estava fazendo já uma sindicância comigo naquela preparação. Mas é uma época que era tudo difícil, ou se você tinha que protocolar notificações, ou você tinha que mandar por e-mail, ou até mesmo algumas coisas por fax. Então, assim, é uma época que não era tão rápida a comunicação como é a tecnologia e o sistema de informações hoje é muito mais rápido, né? Com certeza. Naquela época era tudo a marcha lenta, tudo difícil. E não faz tanto tempo assim, né? Até falando, parece que é do tempo do Dom Pedro II, mas eu não sou tão velho assim, meu irmão Cristiano. Eu acho que, estou falando aí 2007, 2008, é essa época mais ou menos. E aí ele me fez o convite, aí vai para a sindicância, demora, aí 1 milhão de documentos, e nós só aguardando, ansiosos, tanto eu como meus familiares. Eu comentei, é muito importante a comunicação nesse exato momento com seus familiares, para que eles te dêem apoio. Você não precisa contar para todos o que você vai fazer. É muito Ah, importante sim, sim. aqueles que te apoiam no dia a dia, para que te dá uma segurança. É um momento, numa escolha muito importante para o novo membro. Não teve ninguém a negativa, todo mundo com pensamento positivo, um pensamento de Bacana. evolução. Então foi muito importante nessa minha doutrina. E ao longo de tudo isso daí, eu tinha 30 anos de idade, então você com uma idade já estava quase finalizando pelo menos o começo da parte acadêmica, já tinha um emprego teoricamente estável, já tinha uma estrutura familiar, então aí você consegue se dedicar também a esse período maçônico. E eu entendia que naquele momento era uma construção minha, eu iria evoluir, era meu, não era de Beltrano nem de Ciclano, era um momento que eu tinha que parar e cuidar de uma coisa que eu entendia que ia ser importante para mim. Tinha muita sensação que era uma sensação que já tinha presenciado tudo aquilo, que não era tudo novo, mas era apenas uma sensação, e também tinha uma sensação que eu iria continuar alguma coisa. Era isso que eu sentia. Então, entra-se alguma coisa de energia, alguma coisa que o obscuro, que não dá muito para explicar essa sensação, mas a sensação que eu sentia naquele período de sindicância é que eu iria continuar alguma coisa e aquilo não era novo para mim. Só que no meu material era totalmente novo, né? Não estava sabendo nada, era totalmente obscuro, mas eu sabia que deveria estar ali, que eu tinha um propósito junto à ordem maçônica. E nada, nada, a primeira vez que eu fui convidado por um parente meu de ir a essa parte maçônica, eu tinha 19 anos. Então foi Sim. dos 19 anos aos 30 anos de curioso mesmo, de correr atrás, de leitura, mas nunca alguém tinha me convidado. E aí eu tive essa honra desse meu padrinho me convidar à Ordem Maçônica, e eu adentrei a Ordem Maçônica em 2008, e lá eu comecei os meus estudos. Eu tive a honra de ser iniciado na Ordem Maçônica, e foi uma das coisas maravilhosas que me aconteceu. É lógico que eu sou uma pessoa que gosta de me expressar muito, de falar muito, de conversar muito. Eu sou uma pessoa que
Meus avós, meus pais falam muito, então digam que eu até falo mais que o vendedor de porta em porta, mas isso daí é uma coisa minha, assim. E lá naquele momento eu tive que me fazer algumas escolhas que eu sabia que era importante. Então eu aprendi o que é escutar mais e falar menos, Sim, porque eu sim. sabia que eu era um aprendiz e o aprendiz está lá para aprender. Essa é a primeira filosofia de um maçom. Escuta mais, Exato. porque você tem duas orelhas e uma boca para você escutar mais e falar menos. E é lógico que eu tinha grandes pessoas, eram grandes pensadores. Uma das pessoas que me orientava nessa época, ele era coordenador de projetos de TI da Siemens do Brasil. Ele era um grande irmão valoroso, o irmão Elcio Martins. Se eu não me engano, esse irmão está em Goiânia hoje. Foi uma das pessoas que deram uma doutrina gigantesca e me ensinou muitas coisas. Foi aquele irmão que, opa, vem cá, fica do meu lado que eu vou te doutrinar. Então ele me ensinou respiração, ele me ensinou como falar, ele me ensinou o que eu poderia fazer. Então, assim, além da parte maçônica, eu tive muitos ensinamentos de valorosos irmãos de vários cargos. Eu tive capitão da Polícia Militar, eu tinha coordenadores eu tinha um irmão que ele era coordenador de uma das maiores empresas de farmácia, de medicamentos, né? Ele era coordenador de logística de uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil. Então eram grandes pessoas naquela época que me dava uma doutrina. Ao mesmo tempo, eu tinha um outro irmão, que era até meu irmão gêmeo. Meu irmão gêmeo é aquele que é iniciado junto conosco. Ele era vendedor de automóveis, então ele era o cara que vendia tudo, era o cara que falava, o cara que gostava de colocar os argumentos dele em prática. Então eu tinha muitos polos. E dentro da maçonaria trabalhamos muito a dualidade. E ali naquele momento eu sentia a dualidade em meus pés, caminhando naquele pavimento mosaico ali. E foi um aprendizado gigantesco para a minha formação maçônica. Tá? É muito importante ressaltar isso. E eu aprendi uma coisa muito grande na maçonaria, que é você entender quem aquele pode te trazer. Porque a maçonaria, ela é uma escola progressista e evolucionista. Ela vem te trazer uma evolução pessoal. Então é muito importante que essa evolução seja para te trazer um bem melhor. Então absorva aquilo que é de melhor das pessoas. E eu comecei a enxergar isso das pessoas e saber que cada um dentro, o meu venerável mestre na época, era uma pessoa militar, da polícia militar, o orador, o secretário. O secretário, na época, era um ex-funcionário público, estava aposentado, então foi funcionário público por muitos anos, então tinha aquele jeito de funcionário público, e o carinho, a família. Eu fui entender a principal filosofia aqui da maçonaria. Muita gente fala, a maçonaria vai te trazer isso, vai te trazer aquilo, é um monte de promessa. Mas o mais Sim. importante, aquele que está nos escutando, ou aquele que quer adentrar um dia na maçonaria, o que a maçonaria te traz, é o mais importante de tudo, é a fraternidade. A fraternidade é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Você vai encontrar valorosos irmãos nessa sua caminhada maçônica que vão virar pessoas até mais importantes do seu próprio sangue. O verdadeiro laço é o que une os verdadeiros irmãos. A maçonaria, ela é uma escola filosófica, filantrópica e iniciática, mas o mais importante é sim a fraternidade dos irmãos. E eu conheci ali valorosos irmãos que me fez me apaixonar muito mais pela ordem maçônica, que me fez entender que o símbolo do esquadro compasso, ele tem uma egrégora que em lugar nenhum, em nenhuma sociedade você vai encontrar isso.
o amor e o carinho por essa ordem é uma coisa que poucos conseguem absorver. E eu acredito que eu tive essa sorte de estar num lugar com tanta dualidade, com tantas personalidades diferentes, e todos, ao término, sentavam na mesma mesa e compartilhavam o mesmo pão. Eu falava, isso daqui tem um motivo. E foi daí que eu comecei aquele estudo, um pequeno aprendiz, um garoto que mais... Garoto não, que eu já tinha 30 anos, né? Mas eu vou dizer que um garoto de 30 anos, ele escutava mais, falava menos e aprendia cada vez mais. E queria aprender. Então, esse foi o primeiro passo para a ordem maçônica que foi iniciado ali dentro dessa doutrina. Sabe as palavras soberano, também a sua vivência com certeza vai servir de exemplo, tanto para maçons como admiradores da nossa ordem, né? E já nesse contexto, soberano Marcelo, como que se deu, qual foi ali o objetivo da criação do GOAR, do Grande Oriente e Arco Real? A concessão do Grande Oriente Maçônico e Arco Real, ele se deu através de valorosos irmãos. O que aconteceu ao longo de muitos anos? Em 2010, eu me formei como mestre maçom do Grande Oriente do Brasil, GOB. Perfeito? A minha escola foi GOB, tá? Eu tenho mais de quase 10 anos dentro do Grande Oriente do Brasil. No meio de tudo isso daqui, eu tive dois polos, que são os ritos maçônicos que nós aprendemos, Sim, tanto o rito escocês, eu tive aceito, que eu sigo até hoje, mas também eu tive, o meu coração foi dividido em dois, eu também tive o rito brasileiro, por onde eu fiquei muitos anos. No ano de 2009, 2009 não, no ano de 2000, o ano de 2009 eu participei e fundei uma loja no Grande Oriente do Brasil, que é a Augusta Respeitável Loja Simbólica, Amizade e Lealdade 4055 do Grande Oriente do Brasil, do Rito Brasileiro. Então eu acabei fundando uma loja do Rito Brasileiro dentro do GOV. Então, assim, a minha participação foi bastante ativa dentro do GOB. Mas ao longo da jornada do Grande Oriente do Brasil, eu, por parte de política, algumas coisas ou ideologias que não era do meu pensamento, eu acabei me afastando de lá e fui para uma loja próximo de casa. Para não conseguir ficar sem a maçonaria, eu achei uma loja próxima de casa e ali eu consegui. entendi. Nesse período, eu visitei muitas potências, muitas lojas, muitas coisas, porque eu já tinha uma bagagem. No ano de 2011, eu fui convidado ao Berço Republicano, que é conhecido como Berço Republicano, no município de Itu, onde eu fui elevado no capítulo do Arco Real, onde eu virei um cavaleiro do Arco Real e comecei a ter o título e toda a doutrina filosófica do que o Arco Real traz, tanto para o Brasil como para a maçonaria, que é essa ordem inglesa. Perfeito. Então, eu comecei já a minha doutrina no Arco Real em 2011, em 2010 eu já era mestre, então eu tinha uma experiência que eu poderia passar adiante, eu não queria guardar isso só para mim. E foi aí que eu comecei a conhecer várias lojas e algumas outras experiências, não só em minha loja, o que eu tinha antigamente, mas em todas que eu visitei, é que ela teve algumas lojas, tá? Eu não foi uma, foram várias, que ela tinha um ambiente tóxico. O que é um ambiente tóxico dentro da maçonaria? É que Entendi. algumas pessoas se titulam dono da ordem. Primeira coisa que todos têm que saber é que a maçonaria é uma associação. A associação ela tem direito a voto e eleições. Então, aquele irmão que tem, ou aquela loja que tem, isso é até um alerta que eu trago aqui, Sim, sim. porque algumas lojas têm um dono, 10, 5, 6 anos, é o mesmo presidente, é o mesmo venerável. Então, assim, isso é uma forma equivocada de se fazer maçonaria. A maçonaria é uma associação, seja ela sem fins lucrativos ou de direitos privados, mas a maçonaria é uma associação. A maçonaria ela tem que ter um regimento interno, um regimento geral e uma constituição.
E nela Exato. prevê que tenha, como toda associação prevê, na, na nossa Constituição, ela tem que ter eleições. Então, eleições tem que ter mudanças de cargos, para que aquela pessoa não fique perpetuada ao poder. Aí essa pessoa que está perpetuada no poder é uma monarquia, então não é o que a maçonaria prega, a igualdade. Então, aí não tem igualdade. Essa pessoa, ela comanda o sistema. E eu vi muito sistema tóxico, onde algumas pessoas mandavam, todos obedeciam, aprendizes com medo de falar com mestres. Eu falava, gente, não é isso, isso não pode ser. Nós temos que ter o quê? Empatia, ter o amor, ter o carinho, ter a fraternidade, fazer as coisas num ambiente emocional feliz, né? Eu acho que a nossa saúde mental ela já é muito torturada pela nossa parte profissional. Então isso é uma coisa que eu briguei muito. Briguei muito também pela doutrina, porque a minha parte acadêmica, eu sou psicólogo organizacional, sou psicólogo emotivo positivo, fiz gestão de pessoas e Bacana. sempre trabalhei na área de recursos humanos. Então eu briguei muito com empresários tiranos, principalmente aqueles empresários de linha familiares, onde era o tataravô, passou para o bisavô, que passou para o avô, que passou para o pai, que agora está no filho. Então, assim, Exato. são pessoas que eu tenho poder, você me obedece, eu vou te mandar embora. Opa, peraí, meu amigo. E a saúde mental desse colaborador? E a empatia? Você entendeu? Onde fica a emoção das pessoas? Então, eu comecei a trabalhar contra o ambiente tóxico. Lidei com muitas pessoas extremamente tóxicas, pessoas difíceis de lidar ao longo de tudo isso daqui. Num determinado momento, eu encontrei valorosos irmãos que tinham a mesma filosofia que eu. Eram mestres, já graduados dentro da maçonaria, e após reuniões, e nós sempre falávamos: tem que mudar isso, a gente podia fazer isso. Aí eu virei para eles e falei: poxa, mas por que que tudo isso que nós estamos falando, não colocamos num papel? Até nós brincávamos na época, foi um papel de padaria ou um guardanapo de um bar. Grandes Sim, ideias saíram de um guardanapo de um bar ou num papel de padaria ou uma folha de rascunho. sim. Saiu. Então, assim, vamos tirar do papel e vamos fazer, não só no imaginário, mas vamos ser proativos, colocar a mão na massa mesmo. Eu acho que um grande maçom é aquele que trabalha em prol à arte, em prol à evolução. Então, se nós falamos que nós somos progressistas e evolucionistas todo dia, sempre, sempre, por que que nós não iremos colocar o que nós damos de instrução em prática? Nesse exato momento, nós tínhamos alguns professores acadêmicos, eu também tinha me tornado um professor acadêmico, então a didática teria que ser uma didática mais leve, mais suave, uma didática de cunho não tóxico, mas que seja valoroso, que tenha um propósito. Então, nesse exato momento, a primeira coisa que eu escrevi, meu irmão Cristiano, numa folha de papel de padaria foi missão, visão e valores. Quais são qual eram a missão, a visão e os valores do Grande Oriente Maçônico e Arco Real? Primeira coisa era a nossa missão. A missão de dar um ensino de qualidade, de colocar não só o conteúdo maçônico, mas o que ele pode usar isso no seu dia a dia, o que ele pode usar um maço, um cinzel, uma régua de 24 polegadas, dar exemplos no dia a dia, ó, isso serve para isso, mas também serve para isso, isso, isso. Dar a nossa alegoria e a nossa simbologia com conteúdos reais, ou seja, treinar e ministrar educação que seja simbólico, mas que tenha um teor cultural, que tenha um teor de aprendizado gigantesco. Perfeito. Então, essa era a grande missão do Goar. Qual era a visão? A visão é de não ter um lugar tóxico, não ter.
um ambiente que a pessoa vai com medo. Ele tem que ter prazer. O maçom ele tem que ir na loja dele rindo, sorrindo, querer ter orgulho de ter um símbolo na lapela do terno, Exatamente. querer que alguém veja o adesivo do seu carro, o reconheça como tal e ele sorrir e falar: eu sou maçom. Querer fazer isso, tá? Não ter uma saúde mental numa loja maravilhosa, onde todos têm opinião, lógico, com educação, com respeito, seguindo doutrina, seguindo as regras, seguindo os estatutos, seguindo como se fosse um ambiente civilizado. Uma coisa que eu sempre vou discutir é que em 2023 ainda tem alguns irmãos achando que é coronel. Essas pessoas eu vou lutar muito contra, porque uma das coisas que a maçonaria lutou muito foi contra a monarquia e contra a escravidão. A maçonaria lutou muito. Nós temos um irmão gigantesco que é o Luiz Gama, e quem puder ver a história desse maçom tem que ter orgulho de falar, primeiro, eu sou brasileiro, eu sou maçom. Por que você faz isso? Eu faço isso por mim, porque eu sou maçom. Então, é essa filosofia que a gente tenta trazer para a ordem maçônica. O que eu aprendi lá atrás e que se perdeu ao longo dos anos. Se alguém me pergunta, a maçonaria é linda, a maçonaria é perfeita, eu falo, a maçonaria é maravilhosa, a maçonaria ela é fantástica, maçonaria ela é impecável. Mas, infelizmente, os homens que a conduzem não são. Por isso que eles estão lá para evoluir. Então, infelizmente, nós temos alguns obstáculos que nós temos que trabalhar, nós temos que lapidar, nós temos que melhorar. Então, é isso que o Grande Oriente Maçônico e Arco Real lutam. Luta para trazer uma maçonaria gostosa, prazerosa, o sorriso de você estar numa sessão maçônica e poder sair com a sua egrégora renovada, com instruções com qualidade, instruções com cunho filosófico gigantesco, e que você consiga levar absorver tudo isso de uma forma brilhante. Então, nesse exato momento, todos os irmãos colocaram todas as filosofias que nós queríamos no papel, e aí foi o mais importante, que é o nosso valor, que é o valor de ser maçom para completar a visão, missão e valores, é o valor de ter uma saúde mental fantástica, é o valor de não ter ambiente tóxico, é o valor de poder todos, desde o soberano grão-mestre até o aprendiz, todos sentam na mesma mesa, todos comem o mesmo alimento, todos bebem a mesma bebida. Para fazer o quê, meu irmão Cristiano? Para fazer o que a maçonaria prega mais uma vez: liberdade, igualdade e fraternidade. A partir do momento que algumas pessoas põem um apartheid dentro da própria loja, como que você consegue dar um treinamento? Aonde você vai colocar essa filosofia de igualdade, de liberdade e fraternidade num ambiente tóxico? E foi isso que nós surgimos, o Grande Oriente Maçônico Arco Real. O Arco Real, porque também tem a minha doutrina como Arco Real, nós damos instruções, temos lojas tanto do Arco Real como maçônica. Então, dali surgiu a nossa caminhada. Foram grandes irmãos, valorosos irmãos, que hastearam a bandeira junto comigo e tiramos a ideia da cabeça, colocamos a ideia do papel. Essa ideia do papel passou em atas, passou em convocações. Essa convocações virou edital. Esse edital foi para um cartório. Esse cartório aprovou, virou um estatuto. Esse estatuto virou uma potência. E hoje nós temos grandes lojas e continuamos a nossa jornada maçônica, querendo muito mais a ser progressista, né? Eu acho que essa é a filosofia de um maçom, é querer evoluir. Então, para quem está nos assistindo, que quer voltar à maçonaria ou quer adentrar na maçonaria, não importa, porque tem muitos valorosos irmãos que cansou
dessa tirania, cansou desse ambiente tóxico. Lembre-se que hoje nós temos filosofias de uma maçonaria muito mais amorosa, muito mais de amor. Recentemente, no dia 7 de outubro, junto com meu irmão Cristiano, nós fomos agraciados com a carta patente do Soglia, e tinha um representante que era o grão-mestre, que era o vice-presidente do Soglia da América do Sul, que era o nosso valoroso irmão Júlio Armstrong. E quando ele entregou a carta patente para nós, ele falava apenas numa coisa: hoje, no mundo que nós estamos vivendo, é só você ligar os telejornais que você vai ver o que falta no mundo. É o amor, é o carinho. Tanto o nosso querido irmão Júlio Armstrong falava tanto no amor, o mundo precisa do amor. E o amor, ela é a nascente de tudo. Porque se você planta uma árvore e você não dá amor, se você não põe água, se você não dá afeto, não adianta. Se você pega um petzinho para virar um membro da sua família e você não der amor para ele, ele não vai ter uma saúde. Se você tem uma esposa, filhos, pais, se você não der esse amor, você não tem jeito. Aquele irmão que cultiva o amor, escolhe o amor. Aquele que cultiva ferro, vai colher ferro. Aquele que cultiva espinho, vai colher espinho. Então você é aquilo que você joga para o universo. Se você todo dia levanta, dá um sorriso, olha para o espelho e fala para aquela pessoa do espelho, que é o seu melhor amigo, que é o seu reflexo, mas nesse exato momento faça uma promessa para ele. Fala: eu vou dar o amor, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou ser uma pessoa melhor. Você vai ter um progresso gigantesco. Tenha a sua mente. A sua mente é uma coisa muito importante, porque ela domina o seu corpo e principalmente ela domina o seu coração. Então, nesse exato momento, você começa a caminhar com passos largos. Logicamente que a maçonaria, ela te dá algum apoio para você se doutrinar. Eu uso uma citação dentro da maçonaria aos novos aprendizes, que é mais ou menos assim. Dentro da loja maçônica, eu sempre comento com os meus aprendizes: eu não vou te ensinar a pescar. Quem sou eu para te ensinar a pescar? Quem te ensinou a pescar foram os seus pais, foi a vida, foi a escola, foi sua parte profissional. Ela te ensinou a pescar. Quem sou eu para querer falar o jeito que você deve pescar? Como os nossos avós, nossos pais, eu vou ensinar o meu filho a pescar. Aqui na nossa ordem maçônica, o Arco Real, nós não vamos lhe ensinar a pescar. Nós iremos lhe ensinar a como pescar melhor. Então, muitos irmãos já pescaram nesse rio. Então, qual o tipo de anzol melhor, qual o tipo de linha, como se deve ter os movimentos, para que você consiga ter o maior fruto. Eu não vou querer mudar a sua personalidade, eu não vou querer mudar o jeito que você é. Eu apenas vou tentar te moldar. Eu apenas vou te moldar para que você seja uma pessoa melhor, com a simbologia maçônica, com os ritos maçônicos, com a alegoria maçônica, com a filosofia maçônica. Eu vou tentar fazer você uma pessoa melhor. Parte de você querer se auto-lapidar, se auto-melhorar. Eu entrego a ferramenta para você. E não é, a ferramenta não foi hoje, não foi eu que inventei, ela existe há muitos anos. Então, se ela existe há muitos anos, ela está aqui para te fazer uma pessoa melhor. Use, aprenda como usar. Eu tenho certeza que daqui 2 anos você vai ser uma pessoa melhor. Justo, perfeito, meu soberano. Creio que ficou bem claro, né, não só o papel do Goar na figura e na sua direção, né, mas também de toda a filosofia maçônica que é empregada, também a sua história de vida, a história de vida do soberano também, com certeza. Como eu sempre digo, né, é bom esses episódios do podcast, sempre trazendo aqui os irmãos, no caso aqui os grão-mestres, para nos dar realmente o exemplo de vida, né, profissional, o exemplo de vida pessoal e o exemplo de vida, principalmente maçônico, né?
Agradeço a presença do Soberano, fica o convite para participar várias vezes, com certeza temos muito ainda que conversar, e gostaria que o Soberano desse as suas considerações finais aqui no nosso canal, a todos os nossos irmãos, para que possamos aí ter uma visão da maçonaria nesse momento, o que podemos esperar para o futuro. Soberano, suas considerações? Primeiramente, eu quero que todos que estão aí assistindo a gente, decidiu aí, ou um futuro candidato, ou um candidato que queira adentrar na ordem maçônica, está pesquisando, ou aquele irmão que gosta muito da maçonaria, ativa o sininho, dá um joinha aí para fortalecer o canal do meu irmão Cristiano. Acho que é muito importante não esquecer, principalmente dar curtida, inscreva-se no canal, é muito importante fazer parte desse trabalho brilhante do meu irmão. Então vamos lá, todo mundo, ó, vamos curtir o, o canal do nosso irmão aí, se inscrever e ativar o sininho. E de novo, dizer que num momento de transição maçônica, tanto minha como do meu irmão Cristiano, os dois estavam passando por transições maçônicas em vista sempre da maçonaria para um melhor. Tanto eu como meu irmão Cristiano sempre tem a mesma filosofia, nós não fazemos isso para nós, porque nós já fazemos maçonaria há tanto tempo. Se fosse fazer para nós, a gente fazia já fazia o grau 33 logo, que é mais fácil, que a gente faz pouco. Mas nós fazemos isso para os nossos irmãos. São os grandes benfeitores da ordem maçônica, eles são as colunas de nossa loja. Sem eles, não existiriam nenhuma loja maçônica. Então, acho que é muito importante sempre mandar um carinho, abraço para todos os irmãos que faz parte da ordem maçônica. Vocês são a estrutura dessa gigantesca fortaleza de filosofia que é a maçonaria. Quero também agradecer muito ao meu irmão Cristiano. Obrigado pelo esse convite. Eu fiquei muito feliz, muito contente. Parabéns pelo trabalho gigantesco. Eu assisti o primeiro episódio do nosso Soberano Jair. O Soberano Jair, ele sai fora da caixinha. Ele tem uma sabedoria incrível, gigantesca. Então faz a filosofia dele é maravilhosa. Todos os ensinamentos eu ficava boca aberto de tanta sabedoria. E fazer parte agora do episódio 2 foi muito legal. Estou muito contente. Obrigado de coração mesmo. Eu fico até emocionado em fazer parte desse seu trabalho. Eu sei que é um trabalho fantástico, eu sei que é um trabalho maravilhoso. E a minha alegria é muito grande de estar aqui. Também não posso deixar de agradecer ao meu secretário que está junto comigo aqui, meu irmão Tiago, mestre Tiago Henrique, obrigado por estar sempre me apoiando aqui. Ele é meu braço direito, não consigo. Logicamente, a minha esposa é uma pessoa fantástica que sempre me dá apoio, e principalmente a ele, o grande arquiteto do universo, que ele que ilumina os meus trabalhos, ele que me dá força todo dia para me levantar e poder fazer o que eu gosto. Eu tenho a honra e o prazer de hoje ser presidente de uma associação tão incrível, com uma filosofia tão fantástica. Mas eu digo que o grande arquiteto do universo é que me dá é, passos gigantescos. Também agradecer a todos os meus irmãos, todos. Não tem como eu citar nomes, senão eu vou ficar aqui até amanhã falando o nome de todos, mas são todos irmãos valorosos que fizeram a ordem maçônica estar aqui. E também não posso deixar de citar um nome, que é um nome muito importante nessa doutrina maçônica, que sempre foi meu braço direito, foi meu adjunto por muitos anos, professor acadêmico, mestre instalado, grau 33, William Kagan. William foi uma pessoa que me deu muita força. Quando eu falo daquela parte de tirar a maçonaria da cabeça e colocar no papel, ele foi o que mais me encheu para que isso acontecesse. Ele ficava todo dia à noite mandando mensagem: vamos tirar do papel, vamos fazer, vamos fazer. E ele acho que foi a ignição. Eu falo que ele foi o fósforo para colocar o fogo em tudo aqui. Então, eu não posso nunca esquecer o meu amado querido irmão William. Infelizmente, ele se ausentou por motivos profissionais. Ele é professor acadêmico,
ele dá aula de pós-graduação, dá aula de mestrado, então ele não consegue se dedicar tanto como ele gostaria, mas meu coração não posso esquecer citar esse irmão William, que na minha jornada maçônica foram dois grandes maçons. Um chama-se Elcio Martins, que é um irmão valoroso que eu tive há muitos anos atrás, que me doutrinou muitas vezes, e o meu irmão William Keiga, e agora o meu irmão Tiago, que também me auxilia muito, são três irmãos. E eu vou colocar mais um nomezinho nessa galeria aí, chama-se Cristiano Almeida, é um grande irmão aí que está me ajudando muito. Obrigado, meu irmão. E o grande arquiteto do universo ilumine todos que estão escutando aí. E não vamos esquecer de se inscrever e dar um likezinho, hein? Soberano, agradeço as palavras, agradeço o carinho, tá? Por ter aceitado o nosso convite aqui para participar do nosso podcast, a honra é nossa, tá? Dizer que é um irmão valoroso, faz um excelente trabalho à frente do Goar e que o grande arquiteto do universo te abençoe, assim, juntamente com todos os valorosos irmãos do Grande Oriente e Arco Real. E também ressaltar a irmandade que o soberano tem, a fidelidade, né, a lealdade que hoje em dia está tão em falta, né? Enquanto nós tentamos unir a maçonaria brasileira, tentamos ali passar por questões pessoais e realmente ver o todo da maçonaria, não só brasileira, mas da maçonaria universal, ainda tem pessoas que tentam, né, causar intrigas, picuinhas e acaba, vamos dizer assim, dificultando o nosso trabalho, mas nós somos incansáveis, né? Quanto mais tento dificultar, isso é um combustível, é um incentivo para que nós sempre vamos em frente. Então, agradeço a fraternidade com o Soberano, sempre teve comigo, a lealdade, o carinho, e pode ter certeza que iremos em frente, não só com a nossa grande loja maçônica regular do Brasil, mas também no Grande Oriente e Arco Real estaremos juntos, assim como todas as potências que nós temos tratados nacionalmente e internacionalmente, né, como o próprio SOGA, vamos fazer aí uma maçonaria melhor e que muda vidas, com certeza, que é o que o Soberano já faz. Muito obrigado, Soberano, pelo que do universo, eu abençoe sempre. Só um último, a cerejinha do bolo, isso que Com você acabou certeza. de falar, foi o que eu disse a, em todo o nosso bate-papo. É maçonaria tóxica para o amor. Eu acho que é isso que falta na maçonaria do Brasil. Acabar com essa parte tóxica e trazer o amor para a maçonaria. Aí nós teremos um futuro justo e perfeito. Justo, prefeito Soberano. Agradeço novamente. A todos vocês que acompanharam o nosso podcast, tenho certeza que gostaram aqui do nosso bate-papo, esse podcast com o nosso valoroso soberano grão-mestre Marcelo Andrade do Goar. Vamos deixar aqui também no link da descrição o trabalho que essa maravilhosa potência maçônica faz aqui em prol da Irmandade, da Fraternidade Universal. Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos e contamos com a presença de todos vocês no nosso próximo episódio do nosso podcast Bode-Papo aqui no canal da Grande Loja Maçônica Regular do Brasil. Abraço fraterno a todos.